Começou. Boa tarde. Oficialmente. Isso. Respondendo só a Raíssa aí. As notas são gerais, né? Porque o espanhol ele se encaixa na linguagens e códigos. E vocês lembram que são dois simulados e as duas notas elas casam e vão formar a nota parcial de vocês. Então vocês não têm por que começar a se preocupar agora por algo que vocês nem fizeram ainda. Estudem o capítulo 4, deem uma revisada nas questões. E como é uma junção de disciplinas, às vezes você pode não se sair muito bem em uma, mas na outra a nota compensa. Então, assim, tá ótimo, né? Então, vamos para o nosso livro didático, por favor. Vou pegar o meu aqui, né? O livro mais lindo do mundo. Não é porque é minha disciplina, mas. Não, mais lindo se ele tivesse escrito aqui assim, redação, né? Mas mesmo assim, ele é o mais lindo do mundo. A gente vai dar continuidade de onde a gente parou. Eu lembro que eu falei para vocês que a gente ia dar uma iniciada num pouquinho de gramática. Então, a gente precisa hoje de um pouquinho de mais atenção do que normalmente a gente já tem, entendeu? Por quê? Porque a gente vai hoje ver verbos. E a gente tem aquele sentimento de já digamos que complicado ver verbo 62. Já é um pouco complicado a gente ver verbo na lousa, a tia escrevendo várias vezes, a tia mostrando a vocês. Então, às vezes se torna um pouquinho mais complicado, mas se você acompanhar realmente, sem me enrolar, se você estiver com o seu livro em mãos, a gente consegue ver os verbos sem que se torne algo tipo que você não vai entender. Ó, hoje a gente vai ver o pretérito indefinido. No português, a gente conhece ele como pretérito perfeito, página 62. Página 62. Era para ser igual aqueles youtubers mesmo, 62. Aparecia o númerozinho aqui. Mas, como não dá, né? Então, estou na página 62. Então, assim, no português, a gente conhece ele como pretérito perfeito simples. Tia, é um verbo conhecido? Não. Sabe por que, que ele não é conhecido? Porque ninguém fala. Ó, uma coisa que a tia aprendeu na faculdade é que a maior. Ai, seria mesmo, fazendo um negocinho assim, um negocinho assim. Tem vou parar, né? Que o povo tá gravando, senão quem for assistir minha aula depois, assim, que não seja da escola, vai dizer, nossa, essa professora é doida. Eu não sou doida, tá? Enfim. Uma coisa que eu aprendi na faculdade é que os alunos, eles só têm dificuldade de aprender verbos porque eles não falam os verbos corretamente. Não é verdade? Nem a tia, quando vai falar, conjuga corretamente. Por quê? Pelo meio social. Às vezes você está em um ambiente que, se você falar totalmente corretamente, as pessoas não vão lhe entender. Por exemplo, quando você vai para o interior, onde as pessoas falam naquele modão de roça mesmo. Já tem ambientes que, se você chegar lá falando, ei, e aí? A pessoa vai lá para você e diz assim, ó, nossa, de onde ela veio? Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que aprender a conjugar corretamente. Então, por exemplo, algumas pessoas aqui podem ter perguntado hoje assim, ó, antes da hora do almoço: mãe, o que a senhora fez
para o almoço? Eu tenho certeza que vocês perguntaram desse jeito. Por quê? Porque é a maneira que todo mundo pergunta. Ou então alguém pergunta assim, ó. O que você comeu no almoço? Ou o que você comprou de presente de aniversário para a Júlia, por exemplo? A tia tá dando exemplos em português para que vocês consigam daqui a pouco entender no espanhol. Então, as pessoas, elas falam isso. O fez, o comprou, o comeu, o bebeu. Tia, tá errado? Altamente certo. Mas é outro tempo verbal. É o pretérito perfeito. É outro. E ele não digamos que... Perdão, ele é o pretérito normal. Tipo, só passado. Tu comeu, tu bebeu, tu saiu, normal, entendeu? Então, assim, o correto é tu falar, por exemplo, se eu tivesse pedido que vocês tivessem lido a página, é só um exemplo, 60. Então, eu iria perguntar, tu lestes a página 60? Nossa, tia. Ai, que coisa feia. Parece que a pessoa está se amostrando. A primeira coisa que vocês vão perguntar é isso. O que tu bebestes juntamente com o teu almoço? O que tu comestes no café da manhã? Mas essa é a maneira correta de perguntar. Por quê? Porque o pretérito perfeito é algo do passado recente. Por que é recente, tia? Eu não entendo por que é recente. O que tu comestes no almoço? Eu tô perguntando no almoço. Isso foi há minutos atrás, horas atrás, não sei. Entendeu? Então, por isso que é o pretérito perfeito simples. Por quê? Porque ele é um passado recente. Ah, tia, mas eu nunca vi ninguém falando assim. Thales falava. Eu não tenho o costume de ver as pessoas falarem assim. Até porque as pessoas, como a Raíssa colocou, ficariam confusas. Eu tava com uma mania. Já percebeu que o professor Edson fala no tu? Tu comeste, tu fizeste, tu falaste? Ele usa muito tu? Pronto. Só no final da aula. Eu sempre brinco que o tio Edson é português, porque ele fala muito para que tu saibas, para que tu isso, para que tu aquilo. Ele usa muito tu, ele usa muito pretérito perfeito simples. Então, eu tenho certeza que nesse tempo verbal ele não tem dificuldade. Por quê? Porque ele fala. Para quem não fala, é um pouquinho mais complicado. Mas aí a gente tem uma tabelinha a seguir. Então, eu queria que vocês colocassem. Eu sei que vocês já estão, né? Pode falar para ele. Tio Edson, o senhor fala muito no pretérito perfeito simples. A tia Paula avisou. Na página 62, tem uma tabela verde, onde ela vai dar três exemplos. Onde ela vai dar três exemplos de verbos conjugados no pretérito perfeito simples. Tia, é do mesmo jeito que a tia falou, tu comestes, tu falastes, tu bebestes, tu saístes, tu vistes. Eu só tô conjugando tu. Só para que tu conheça o tu. Os demais, eles vão ser diferentes. Por que eu tô dando o exemplo do tu? Porque o tu é o mais errado. Ai, o que tu comeu hoje? O que tu comestes? Entendeu? Só que, é como eu disse para vocês, é meio que um meio cultural. Eu não vou chegar para você e falar o que tu comestes se eu nunca falei. Então, vamos aos verbos em si, para ver se vocês conseguem assimilar depois de que vocês entenderam que o pretérito perfeito é o verbo do tio Edson, que fala o tu, tu comeste, tu bebestes. Assimila pretérito perfeito com o tio Edson. Pronto. Maneira mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui, ó, vamos ao verbo falar.
Se fosse no português, eu vou conjugar no português, depois a gente vai para o espanhol. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. Agora vamos para o espanhol. Yo hablé, tu hablaste, ele, ella ou usted hablou. Acompanha a tabelinha na página 62 que você não se perde. Nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos, ellas e ustedes hablaron. Entendeu? Ó? O tu, hablaste, falaste, temeste, partiste, igual ao português. Aí você sentia, mas eu vi que a senhora falou assim, ó, ele falou. Quando a pessoa for ele ou ela, você pode colocar falou, comeu, bebeu, tipo, o que ele comeu no café da manhã, entendeu? Então tá correto. Por quê? Porque eu tô falando dele. Agora, se eu tô falando de ti, tô falando contigo, aí eu falo o que tu comeste no café da manhã. Entenderam? Eu acho que não, porque tem gente conversando no chat. Entenderam a diferença? Se você estiver falando de alguém, então eu pergunto, por exemplo, eu estou falando da Raíssa. Aí eu vou falar assim, ó, que você comeu no café da manhã. Se eu usei o você ou eu usei o ela, o que será que ela comeu no café da manhã? Agora, se eu estou falando diretamente com a Raíssa, ela está na minha frente. Então, eu falo assim, ó, o que tu comeste no café da manhã. Se eu tiver de frente para a pessoa, é o tu comeste, tu bebeste, tu saíste. Se a pessoa não tiver contigo, aí eu falo o que você comeu, o que ela bebeu, entendeu? Então, assim, a gente está usando o verbo hablar como exemplo. Eu vou usar alguns outros verbos também terminados em AR e vocês vão me dizer no chat como fica a conjugação. Eu quero o verbo andar no tu. Como é que fica? O mais formal é hablaste, viu? É o aste no final. Comeste, falaste. Como é que fica o verbo isso? Andaste. Como é que fica o verbo trabalhar? No tu. Esqueci de dizer o pronome, perdão. No tu. Como é que fica o verbo trabalhar no tu? Como é que fica o verbo trabalhar no nós? Trabalhar no nós. Como é que fica o verbo como é que fica o verbo andar no vosotros? Olha o exemplo na página 62, no quadrinho. Tem um exemplo com o verbo hablar. Como é que fica o verbo andar? Andasteis. Isso mesmo. Sempre que vocês estão aprendendo um verbo que vocês ainda não têm segurança sobre ele, você vai sempre, 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 sempre utilizar a tabela como exemplo. Por quê? Porque você não decorou ainda. Então é igual a matemática. Quando você não sabe o cálculo decorado, você faz o quê? Você usa a calculadora. Ou, perdão, você usa a tabuada do seu lado, ou a calculadora. Então, sempre utilizem a tabela. Tia espanhol é muito difícil.
Espanhol só é difícil na parte dos verbos, porque tem mais classes verbais que o português. Mas lembra que eu sempre fico tentando dizer da maneira mais simples possível para vocês. É tanto que esse conteúdo de verbo, eu não vou passar ele adiante. A gente ainda vai ver ele novamente de uma maneira um pouquinho diferente, como as plaquinhas, como atividadezinha para a gente ir fazendo e vocês fazendo no chat, para vocês verem como não é tão difícil o pretérito perfeito. A única dificuldade que tem, gente, é porque vocês não falam. Vocês não conjugam na hora de falar, entendeu? Então, vamos continuar aqui. E se o verbo for caminhar no eles, como é que fica? Caminhar no eles. Como é que fica o verbo caminhar no eles? Olha o exemplo do falaram. Fica falaram, hablaram. Então, caminhar fica caminharam. Isso mesmo? Então, você sempre vai olhar a tabelinha. Aprendi os verbos terminados em AR. Aí agora a gente vai dar uma olhadinha no verbo terminado em ER e IR. Tia, por que os dois ao mesmo tempo? Eles são iguais. Se eles são iguais, eles são mais fáceis. Então, ó, o verbo temer. Eu temi, tu temistes, ela, usted, temior, nós outros temimos, vós outros temisteis, ellos, ellas, ustedes temieron. Oh, Deus mío. Oh, Deus mío, não. Olha a tabelinha que dá certo. Então, assim, tia, o verbo temir é meio estranho. Pois vamos pro verbo partir. Eu parti, tu partiste, él, ella y usted partió, nosotros partimos, vosotros partisteis, ellos, ellas, ustedes partieron. Basicamente, essa é a tabela de verbo que vocês precisam saber do pretérito perfeito. Então, assim, a gente vai fazer um exercício de fixação. Do mesmo jeito que a gente fez com o verbo hablar, que eu ia dizendo o verbo e vocês iam me dizendo como que se conjuga. Só que agora eu vou misturar, eu vou colocar verbos com AR, com ER, com IR. Então, para que vocês respondam, vocês precisam olhar a tabela, tá bom? Eu quero o verbo. Eu vou digitando. Deixa eu botar o livro em algum canto. Eu vou digitando no chat. Um minuto, que estava errado. Eu quero esse verbo aqui, cocinar. Eu quero no ela. Cocinar no ela. Cocinar no ella. Ella é ela, uma pessoa ela. Cocinaram seria ellas. Não vi ninguém colocando ainda no chat como é que fica. Cocinou? Isso mesmo. Ella cocinou. Olha a tabela e faz exatamente igual. Agora eu quero esse verbo aqui, ó, no tu. Conseguir no tu. Conseguir no tu. Aí você vai olhar lá na tabela o tu e o verbo que tá com IR. Conseguiste.
Isso mesmo. Tá vendo? É só olhar a tabela. Conseguistes? Não. Conseguiste. O S, ele é só do português. Lembrem disso. Eu te dei um exemplo do português para que vocês pudessem assimilar melhor. Agora eu quero o verbo passar no nós. Passar no nós. Esse é fácil. Eu quero o verbo comprar no ele. Comprar no ele. Comprou não. Comprou é no português. Comprou, com acento. Eu quero o verbo comer no eles. Comer no eles. Comieron eles. Comieron. Agora eu quero o ele, o verbo receber. Ele, o verbo receber. Olha na tabela. O legal é que vocês botam um milhão de coisas. Às vezes eu olho. Para mim, vocês não estão olhando a tabela. Recebiou. Olha a tabela, ó. Ele e o verbo temer. Ele temiou. Então, ele recebiou. Tudo ok até aqui? Pronto. Então, assim, existem, claro, obviamente, os verbos irregulares. Mas a tia não vai confundir a cabeça de vocês com dois tipos de verbo no mesmo dia, na mesma aula de 40 minutos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai focar a nossa cabecinha nos regulares, que foi o que a gente aprendeu hoje, que é o verbo do tio Edson, viu? Pretérito perfeito, comeste, bebeste, falaste, entendeu? E vai deixar os irregulares para a próxima aula. E o que nós vamos fazer agora, tia? A página 63 e a página 64 tem 4 questõezinhas sobre o verbo que a gente acabou de ver. Basicamente, a mesma coisa que eu estava fazendo com vocês falando. Eu ia falando e vocês iam colocando no chat. Agora vocês vão estar mãozinha para trabalhar. São 1 hora e 24 minutos. 1 hora e 35 minutos. Eu vou dar 9 minutinhos para vocês. A tia começa a correção. Tia, por que tão pouco tempo? Porque a maior parte das questões são de marcar. Você só precisa marcar o verbo correto da frase. Então, começando agora, vocês têm. Na verdade, vocês têm 10 minutos, não é 9 minutos. Você tem 10 minutos. Página 63, página 64. 63 e 64, tá bom? Na medida que vocês forem concluindo, eu gostaria que vocês colocassem o concluído no chat. Podem começar.
Eita, João Mariano, como tu foi rápido. E é que disse que tava difícil. Aí eu tô assanhada. Muita gente já colocou concluído. Vale, essa lição ficou tão escuro. Eu nem me vejo. Agora eu me vejo. Eu queria ser youtuber. Eu ia ser uma youtuber gordinha bem fofinha. Passou não. Agora que passou 5 minutos e vocês todos já colocaram quase todos. Não, eu não pretendo não, falo isso brincando, gente. Tomara que as aulas voltem ao normal. Eu não me sinto à vontade falando com vocês por uma tela de computador, não. Eu queria ver vocês real, assim, pra ir lá, assim, apertar a bochecha de vocês, dar um casco na cabeça da Bia quando ela falasse demais. Ai, tô com saudade de vocês. Ainda bem que tá chegando agosto. Ah, vê, eu sou carinhosa. Quem disse que eu não sou? Vamos à correção, rapidinho. A tia vai desligar o microfone 1 minuto, porque eu preciso falar uma coisa aqui com outra pessoa. Vamos à correção. Na questão 1, tem assim, ó. El marcador temporal anoche para português como... O que significa anoche em português? A, B, C ou D? Se eu digo, eu saí ontem à noite. Então foi na noite passada. Item
D. Foi tarde, Júlia, já comecei a correção. Na verdade, não foi tarde, eu comecei a correção porque quase todo mundo já tinha dito que tinha concluído, tá bom? 2. O que significa ele marcador temporal AD? O que significa AD? Alguém lembra? Eu tô na página 63, meu povo, a página da correção. O que significa AD? Tô na 2 agora. O que significa AD? A, B, C ou D? Eu vou dar um exemplo. AD foi domingo. É o item A. Um dia antes. Quando eu quero usar a expressão um dia antes, eu uso a expressão AD, tá bom? Questão 3. Rellena los espaços com os verbos regulares, conjugando-los em pretérito indefinido. Ayer, mi mamã, tracinho, uma paella cometia. Cocinar, como é que fica? Cocinou. Isso mesmo. Cocinou. Tu, tracinho, llegar a tiempo a la escuela ayer. Como é que fica? Poucas pessoas respondendo. Conseguiste. Item C. El ano passado, mi família e eu, tracinho, 4 semanas em Buenos Aires. Item D. Sábado passado, Juan comprou umas flores para Sunobi. Ih, eu dei a resposta. Desculpa. Vamos pro item E, né? Ayer, ellos, tracinho, em una buen restaurante. Comieron. Tu hermano, tracinho, el premio, ¿verdad? Tu hermano, tracinho, el premio, ¿verdad? Se é tu hermano, é o teu irmão. Então é ele, não é tu, é ele. Então como é que fica? Ele, receber. Recebiou, isso mesmo. Item G. Los alumnos, tracinho, mucho para la prueba de matemáticas. Los alumnos, tracinho, mucho para la prueba de matemáticas. Los alumnos, então são eles. Eles no verbo estudar fica como? Isso mesmo, estudiaram. Vosotros, tracinho, algo para la cena. Vosotros preparar. Vosotros preparar. Vosotros. Isso, preparasteis. Gente, assim, estamos a 2 minutinhos do fim da nossa aula. Botando o livro lá em cima. A tia vai se organizar aqui para entrar na outra sala, tá? Como atividade de casa, eu vou colocar daqui a pouco no Classroom uma traduçãozinha para vocês. Eu vou digitar lá mesmo.
viu? E tiro o print e coloco no grupo da sala, caso alguém não tenha acesso ao Classroom. No mais, um cheiro bem grande, tá? A tia fica brincando assim, que quer esganar vocês de matar de cheiro, mas é porque a tia realmente tá com saudade, viu? Meu primeiro dia de aula, eu quero abraço coletivo. Cheiro bem grande, viu? Tchau. Fiquem com Deus. Se cuidem. Aproveitem o restinho das férias, viu? Cheiro. E alguém vai parar já já a gravação. Tchau. Oi, gente, boa tarde. Oi, Patrícia, tudo bem? Boa tarde. Olá, Bias. Oi, Diego, Pablo, tudo bem? Nervosismo por quê, Raicinha? Foi o que aconteceu? Por causa do simulado? Não, mas não precisa não, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Oi, Larissa. Pegando o livro de vocês, página 179 para correção. Oi, Júlia, boa tarde. Vai dar certo. É, segura na mão de Deus que dá certo. Entrega nas mãos de Deus que dá tudo certo. Pegando o livro, página 179 para correção, por gentileza. Provavelmente Ana Beatriz Pinheiro. Os últimos capítulos.